Então, continuando sobre o texto, né, que Deus nos deu, no começo desse ano, eu pedi para o Senhor me dar uma palavra para a base profética, e Deus me deu Isaías 51 e 52, a partir do verso 9 de Isaías 51, onde nós vemos, aqui na minha versão de King James, nós vemos aqui o profeta Isaías, né, se dirigindo aos céus: desperta, desperta, arma-te de força, braço de Yahvé. Desperta como nos dias antigos. Então, o profeta ele está aqui orando, né, se dirigindo aos céus, se dirigindo ao Senhor. E depois nós vemos também, mais à frente, no verso 17, o profeta também dizendo, né, para a nação de Israel, e aqui ele fala Jerusalém, mas ele fala para a nação, e não para a igreja, mas para a nação. Então, ele novamente ele diz: desperta, levanta tu, ó Jerusalém, que da generosa mão de Yahvé bebeste o cálice do seu rigoroso juízo. Então, ele está falando aqui sobre um juízo que está vindo sobre a nação de Israel. E mais à frente, nós vemos no versículo 1 do capítulo 52, ele novamente usando essa expressão: desperta, desperta. Desperta, ó Sião, veste de força, né? Veste, coloca suas roupas mais finas e belas. E aqui ele está falando roupas finas, menciona o sacerdócio. E aí ele fala: ó Jerusalém, cidade santa, mas aqui não é a Jerusalém, nação, que ele estava se dirigindo anteriormente, e que ele dizia que estava bebendo do juízo, né, do cálice do juízo de Deus, da ira de Deus, mas aqui ele está se dirigindo para Sião, para a igreja, e ele fala Jerusalém, cidade santa. Então, por quê? Porque nós podemos associar com outras palavras, né, com outros textos bíblicos. Nós podemos ver lá em Apocalipse 21, que o anjo mostra para o apóstolo João, diz que vai mostrar a cidade, vai mostrar a noiva, e ele mostra a cidade de Jerusalém. Então, aqui nós vemos ele também reforçando isso: ó cidade santa, porque nunca mais entrará por ti, nos teus muros, né, por tuas portas, qualquer incircunciso ou impuro. E nós precisamos refletir que as profecias, elas têm seu cumprimento progressivo, né? Ela já teve partes dela que se cumpriu, ela ainda está se cumprindo, e ela terá a sua totalidade de cumprimento. E então nós vimos aqui essa conexão com essa palavra, e também falei na mesa passada sobre as visões, né, que o Senhor nos deu em 2021, né, sobre uma visão aberta que eu tive, de um exército sem rosto de homens, e eles tinham uma roupa como de pijama, e isso significa despertamento. Então, o Senhor tem nos falado, né, mais uma vez aqui através desse texto de Isaías, sobre uma missão que o Senhor nos comissionou de despertamento, né? Também também eu gostaria que a gente observasse hoje também o versículo 7, e versículo 8 do capítulo 52. Aqui ele vai falar sobre um povo remanescente, um povo dentro de um povo. Ele está se dirigindo a Sião, mas a Sião aqui na frente, a gente percebe que ela está cativa.
né, ela precisa ser libertada das correntes do pescoço. Mas aqui no verso 7, ele já começa a dizer sobre como são maravilhosos os pés do mensageiro que anuncia as boas novas, que comunica a todos a paz, que traz boas notícias, que proclama a salvação, que declara a Sião, o teu Deus reina. Escuta, olha o profeta dizendo, escuta, Sião, escutem, escutem, né? Olha a voz, eis a voz das tuas sentinelas, ei-las que levantam a voz juntas e lançam gritos de alegria, porque com seus próprios olhos veem a Yahvé que retorna a Sião. É muito lindo esse versículo, porque ele está falando sobre os sentinelas, sobre os vigias, e eles têm um ofício muito particular dentro da nação de Israel. E aqui, primeiramente, o que a gente pode observar, ele diz assim, eis a voz das tuas sentinelas, elas levantam a voz juntas. É interessante que eu observei isso e eu falei, olha, quando a gente fala juntos, né, em coro, essa voz ela é escutada muito mais longe, não é verdade? Então, o Senhor está dizendo aqui para que a gente possa levantar a nossa voz, né, como base profética, como adoradores, intercessores que estão aí em diversos lugares aqui da nação do Brasil e também em outras nações. Deus está falando para nós, como sentinelas, levantem a sua voz juntos, porque assim a sua voz ela vai alcançar lugares mais distantes, né? Então eu gostaria de falar um pouco sobre os sentinelas. Um versículo no capítulo Ezequiel 33, verso 6, só anota aí, diz assim, mas se quando o atalaia, né, que é o mesmo significado de sentinela, vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Olha, esse é um ofício muito importante, né, que o Senhor ele levantou no meio do povo de Israel. Então, os vigias do reino, né? Um dos maiores desafios na arte de vigiar são dois fundamentos: ver e comunicar, né? Então, ver é a percepção física e espiritual dos acontecimentos, e comunicar é compartilhar devidamente os alertas, né? A partir do que está se vendo para que se tome as devidas providências. E aí, aqui, no momento que eu estava vendo esse estudo aqui, eu imediatamente me lembrei, né, do texto de Abacuque, né, que fala da torre de vigia, né? Então, eu queria que a gente fosse para lá e a gente vai ver o que Deus vai nos mostrar em Abacuque. Abacuque, capítulo 2. Diz assim: sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia,
e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Gente, está gravando, né? Tá. Então, aqui nós vemos que o sentinela, ele se colocava nesse lugar e para ouvir a resposta do Senhor. Só que se a gente voltar no capítulo 1, a gente vai entender melhor como que o vigia, como o sentinela, como o atalaia, ele se posiciona. Vamos começar no versículo 1 do capítulo 1. Diz assim: oráculo revelado ao profeta Abacuque. Shabaque, nome babilônico que significa abraçar o entendimento. King James. Então, ela traz o texto do significado até mesmo hebraico, né? E eu achei interessantíssimo, porque aqui nós vemos que o significado do nome de Abacuque é abraçar o entendimento. Os sentinelas, eles são aqueles que precisam buscar o entendimento, precisam buscar a revelação, né? Para que, como o profeta Isaías, ele estava ali se dirigindo aos céus e pedindo para que o Senhor se despertasse, né? Como nos dias antigos, ali ele mostra que ele conhecia a palavra, ele tinha entendimento a respeito do que aqui nos ensina a respeito de abraçar. E quando eu vi isso, eu imediatamente lembrei sobre os 7 Espíritos de Deus, entendimento. Então, abraçar o entendimento abraçar do entendimento, o Espírito do Senhor, ele vem, né, sobre nós, né, e nos capacita. Agora vamos aqui no verso 5 do capítulo 1. Olha como é muito parecido com aquilo que nós estávamos ali, orando aos céus para que os céus... Eita, meu Zoom caiu. Voltou, né? Caiu. Que luta hoje, hein? Amém. Vamos lá. Versículo 5, capítulo 1 de Abacuque. Na minha versão diz assim: então, contemplai as nações. Então, contemplai as nações e atentalize em vossos dias uma obra de tal magnitude que não conseguirias acreditar se tudo isso simplesmente lhe fosse contado. Então, essa daqui é uma resposta de Deus à oração de Abacuque. Porque Abacuque, em verso 2, ele estava clamando, né, para que os céus, para que o Yahvé
lhe desse ouvidos, né? E aqui o Senhor, ele responde. Quando a gente vê, então, contemplai as nações e atentai, atentai é a mesma, é sinônimo de despertai. Então, aqui o que a gente percebe que o Senhor, ele está novamente, por meio do profeta, dizendo para as nações, despertem, despertem, né? Eis que realiza em vossos dias uma obra de tal magnitude que não conseguireis acreditar. E ali, no verso 6, ele diz assim, eis que estou conduzindo os babilônios, essa nação cruel, impetuosa e violenta, que marcha sobre a largura da terra, a fim de se apoderar de habitações que não lhes pertencem. Então, aqui mais uma vez, um outro profeta, né, que é contemporâneo do profeta Isaías, ele está novamente aqui se dirigindo para a nação, né, de Israel, dizendo desperta, e falando de um juízo que virá sobre a nação de Israel, pois ele está anunciando que ele mesmo, o próprio Deus, estaria conduzindo os babilônios, né, para que viessem e levasse cativo o povo de Israel. E aí depois, no verso 12, nós vemos o profeta Abacuque orando novamente. Novamente, ele ora e ele diz, ó Yahvé, meu Elohim, Deus meu, Kadosh Santo, porventura não existes desde a eternidade? E a gente observa que está muito parecido, né, com também o profeta Isaías fala em Isaías 51. E aí, no verso 2, do capítulo 2, o Senhor responde. Então Yahvé me respondeu e ordenou, escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia, porquanto esta visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não retardará. Então, nós vemos aqui que o Senhor está falando sobre o mensageiro, sobre aquele que tem uma visão, né? E para escrever essa visão, para comunicar essa visão. Algumas palavras hebraicas que traduzem a função de vigiar. Uma delas é chamar, proteger, vigiar, observar, prestar atenção e ver. Exercer, se estabelecer a devida segurança. Segundo, chacate, velar, estar alerta, vigiar, estar acordado, tanto para o bem como para o mal. 3, tizafaf, inclinar-se, tomar cuidado, olhar ao redor, ver a distância, espiar, vigiar, observar. Alguém que se coloca em lugar alto para ver a distância. 4, natsar, guardar, observar, vigiar, manter, esconder. Então, aqui nós vemos algumas palavras hebraicas que têm o significado de vigiar, né? E interessante que em Shacate, nós vimos, até comentei sobre isso,
que o profeta Jeremias, quando Deus fala, né, com o profeta Jeremias para que ele separando ele para o ministério profético, Deus dá a ele uma visão e pergunta para Jeremias: o que vês? E ele viu uma vara de amendoeira. E a vara de amendoeira no hebraico é shaquete, né? E aí o Senhor diz shacate, né? Então eu velo shacate pela minha palavra. Então a amendoeira e velar, né, tem similares, significados similares, né, que é de despertar, né, de guarda, de vigia, aquele que está despertado, né? Então, aqui continuando no livro de Abacuque. Olha que lindo, capítulo 3, versículo 1. Então, o profeta Abacuque fez a seguinte oração em estilo... na minha Bíblia é muito, muito doida essa palavra. Diz assim, Shigaionistou. Isto é, sob forma de cântico de confissão. Então, o profeta, ele orou aqui em poema. Ele cantou a oração dele. Olha que coisa mais linda, né? Nós já vimos isso, algumas vezes nós vemos, né, tanto nas casas de oração, onde eles cantam, né, orando, eles cantam a palavra, eles cantam os salmos, né? E aqui o profeta Abacuque, ele cantou também o salmo. E o verso 2 diz assim: ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época, ainda que esteja irado. Lembra-te da tua imensa misericórdia. Uau, que palavra, né? Então, aqui na minha versão fala realiza de novo, mas na versão da Bíblia hebraica fala reaviva a tua obra, né? Aqui ele está falando de avivamento, né? De reavivar. E então, quando o Senhor está aqui nos anunciando, né, sobre estar nessa torre de vigia como vigilantes, como sentinelas, orando por um despertamento das nações, um despertamento dos céus, um despertamento da igreja. Aqui o Senhor está dizendo que nós, como esses sentinelas, nós que vamos levantar essa voz, nós oraremos para que haja um avivamento, né? O despertamento da igreja é um avivamento também. Então, é maravilhoso isso aqui. Então, nós vemos que os sentinelas, né, aqueles que se colocam na torre de vigia, eles também são adoradores proféticos. Eles também cantam os salmos, né? E a gente sabe aqui no versículo, no final do livro de Abacuque, né, é muito conhecido, e é uma oração, é uma canção muito linda, né? Um louvor muito lindo, onde ele fala: todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé Adonai, o Senhor soberano é minha força. Ele faz os meus pés como os dos servos, faz-me caminhar por lugares altos. Aleluia. Amém? E agora eu queria
Ah, tá. Queria que a gente olhasse agora no livro de Malaquias. Mais à frente, o outro profeta, no capítulo 2, verso 7. Olha o que ele fala. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os demais seres humanos devem procurar a instrução da Torá, porque ele é o mensageiro de Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Uau! Então, irmãos, o que o Senhor está aqui nos apontando é que se nós nos posicionarmos, né, como esses sentinelas, aos nossos lábios, eles devem guardar o conhecimento da lei do Senhor, o conhecimento das profecias bíblicas, o conhecimento e a revelação do Senhor, da voz do Senhor, daquilo que está na mente e no coração de Deus. E então ele também afirma, né, nós que temos essa revelação de que o Senhor separou cada um de nós como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós somos esses mensageiros de Yahvé, né? Nós temos que guardar nos nossos lábios o conhecimento, a palavra do Senhor. Olha no capítulo 3, verso 1. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante da minha pessoa. Então, de repente, Adonai, o Senhor, a quem buscais, a quem vós desejais, virá para o seu templo, e ele certamente vem. Aleluia! Então, aqui nós vemos uma outra definição do mensageiro. É aquele que prepara o caminho. Aleluia! Glória a Deus. Agora vamos lá para Zacarias, capítulo 2. Verso 1. Eis que olhei outra vez e vi um homem que tinha na mão uma corda de medir. Então lhe indaguei, para onde vais? E ele replicou, vou medir qual é a largura e o comprimento da cidade de Jerusalém. Olha aqui, eles falando sobre a cidade de Jerusalém, aquela que nós vimos no texto de Apocalipse 21. Verso 6. Cuidado, atentai ao que vos previno. Fugi agora mesmo das terras do norte. Adverte o Senhor, porque eu vos espalhei aos quatro ventos da terra. Verso 7. Escapai, ó Sião, vós todos que habitais na filha, cidade de Babilônia. Sendo assim, declara Yahvé dos exércitos, ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que vos saquearam, porquanto qualquer que tocar em vós fere a menina dos olhos de Deus. Verso 10. Canta e rejubila-te, ó filha de Sião, pois eu venho e habitarei no meio de ti, garante o Senhor.
E naquele grandioso dia, muitas nações se unirão a Yahvé, se tornarão meu povo, e tu serás a minha habitação, e reconhecerás que o Eterno, o Senhor dos Exércitos, que enviou a ti. Irmãos, essa passagem nos faz lembrar da passagem de Isaías 52, né? Quando o profeta Isaías ele está profetizando para Sião, e ele está falando de uma filha de Sião que está cativa, e ele fala também nos últimos versículos, sai daí, né? Ele está falando para que a igreja saia de Babilônia, e aqui ele também afirma a respeito disso: escapai, Sião, vós todos que habitais na filha, cidade de Babilônia. E no verso 6 ele está dizendo: cuidado, atentai ao que vos previno, fugi agora mesmo das terras do norte. Então aqui, cuidado, atentai, é novamente o Senhor dizendo: desperta, desperta, acordem, né? Tome cuidado, atente àquilo que eu estou dizendo, né? Fuja, saia, vós todos que estão habitando na Babilônia, na cidade de Babilônia. E agora, eu queria falar sobre o profeta Daniel. E agora vocês vão entender onde eu quero chegar. Meu Deus. Um período bíblico, né, que nos ensina muito sobre esse significado de despertamento, e que nós sabemos que o profeta Isaías está se dirigindo ao povo que tinha sido levado cativo à Babilônia. Nós vemos o profeta Daniel, né, estudando a palavra de Deus, e ele estava lendo as Escrituras e entendeu que o tempo da desolação sobre Jerusalém, como o Senhor tinha falado para Jeremias, ele estava se cumprindo. Então, Daniel é um exemplo para nós de alguém que orou pelo despertamento da igreja, pelo despertamento do povo do Senhor. Quando ele teve entendimento das profecias, né, Daniel ele se pôs imediatamente a orar, e ele sabia que era necessário um despertamento espiritual. Vamos abrir lá no livro de Daniel, capítulo 9. No versículo 19 diz assim: sendo assim, ó Adonai, ouve, ó Eterno, perdoa, ó Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, atende-nos sem tardar, pois a tua cidade, o teu povo, levam o teu nome. Aqui, Daniel, ele está se dirigindo aos céus, ele está se dirigindo a Adonai, e ele ora, né, com convicção, com um sentimento de urgência, né? Senhor, ouve, age. E ele fala: atende-nos, né? É um nome que vem da palavra tentai, né? E que também é um sinônimo de desperta.
Então, Daniel ele estava orando para que os céus sejam despertados, né? Para que haja o cumprimento das profecias, para que haja o cumprimento da palavra do Senhor. Então, Daniel, né, de se dedicar à oração e à meditação da palavra. Por isso ele teve entendimento, por isso ele, como profeta Abacuque, abraçou o entendimento, né? Como nós vimos no profeta Malaquias dizendo sobre os lábios, né, do sacerdote conter o conhecimento, né? Então, aqui reforça isso, que nós precisamos ter, buscar essa revelação, buscar esse entendimento, para que a gente possa orar, né? Para que a gente possa levantar a nossa voz para os céus. Aqui no verso 20, falava eu ainda em oração e súplicas, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, colocando minhas petições diante de Abel, meu Deus. Eu ainda falava com Deus em oração. Gabriel, o homem que eu tinha observado durante a minha visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, bem na hora do sacrifício vespertino. Verso 22. Então ele me orientou dizendo: Daniel, eis que vim para transmitir-lhe percepção, sabedoria e conhecimento. Então, Daniel, a oração dele movia os céus. A oração dele despertou, né, as palavras que o Senhor tinha anunciado. Eu creio que há uma expectativa, né, nos céus, para que os sentinelas, né, os vigias, os sacerdotes, se coloquem na torre de vigia, né, e orem, né, orações que vão mover os céus, porque eu creio que os céus ele está pronto para responder. Os céus ele está aguardando a nossa oração, né, para que ele possa responder e mover o governo de Deus aqui na terra. Quando nós nos movemos em oração, o Senhor ele emite decretos. Então, quando o sentinela ele está ali na torre de vigia e ele desperta os céus, o Senhor emite os seus decretos. Por isso que nós precisamos estar ali prontos para ver, né? Para ouvir a voz do Senhor, para ver aquilo que está na mente e no coração de Deus. E comunicar. Comunicar é alertar o povo, alertar a igreja.
Amém. Agora abra um capítulo, no livro de Esdras, capítulo 1. Esdras. Na minha versão aqui não fala assim. Não sei se a versão fala despertou o Senhor. Então, alguém de vocês tem essa versão? Esdras 1, capítulo 1, verso 2. Vocês estão aqui, gente? Tô aqui. Sim. Alguém de vocês tem essa versão? Não? Eu não tenho essa versão. Então, o que eu vejo aqui... Ah, tá. O que eu vejo aqui é que Daniel, ele foi usado pelo Senhor, né, para que ele percebesse, né, ele estava ali na torre de vigia, orando 3 vezes ao dia. Daniel, ele andava com Deus, Daniel era íntimo de Deus. E ele meditava, né, nas escrituras, e ali ele percebeu que os 70 anos de cativeiro havia se cumprido. E então ele começa a orar para que a nação de Israel seja despertada, né? Ele começa a orar por um despertamento espiritual. E a gente percebe em Esdras que Deus ele despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Quando a Babilônia caiu diante do Império Medo-Persa, né, do rei Ciro, nós vemos que o Senhor ele usou um pagão, né? Deus usou uma pessoa fora, né, da aliança do Senhor e despertou o espírito de Ciro. E aquele rei pagão declarou que o Senhor, Deus dos céus, é quem lhe havia dado os reinos da terra e havia lhe encarregado de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Então, a partir dali, o rei liberou os judeus para retornar a Jerusalém e começarem a reedificação do templo. Então, o que a gente percebe aqui que o contexto histórico, né, desse capítulo uns 50
nós vemos que o profeta Daniel, ele estava orando por isso, pelo despertamento. Isaías, ele estava ali também orando por um despertamento. E então Deus ele veio e despertou o espírito de Ciro, né? E ele liberou os judeus. Agora nós vamos ver que Deus também despertou o povo judeu. Deixa eu ver qual que é o versículo aqui. Agora faltava, né? Então, o povo ser despertado, para que eles tivessem, então, um comprometimento com a missão, né? Com aquilo que Deus estava apontando. Porque a gente sabe que o povo, quando eles estavam cativos na Babilônia, no começo foi difícil eles serem levados em cativeiro, mas que depois eles se acostumaram, né? E ali eles começaram até prosperar, né, naquela terra. Por isso que a gente vê o Senhor dizendo: sai daí, né? Não toqueis aquilo que é impuro, fugi dali, ó filha cativa de Sião. O Senhor ele está apontando para que a gente possa orar pelo despertamento da igreja. Eu não achei aqui o versículo, mas diz assim: todos aqueles cujo espírito Deus despertou subiram à cidade de Jerusalém com o propósito de edificar o templo. Então, nós sabemos que foi um povo que saiu junto com Esdras, né? E Deus levantou homens como Zorobabel, Esdras, Neemias, profetas como Ageu, Malaquias, e assim o plano de Deus ele foi cumprido, né? Não pela força humana, mas pelo Espírito de Deus, pelo Espírito que despertou o povo. E através daqueles que foram os remanescentes, né? Aqueles que se dispuseram a reconstruir a cidade. Então, nós devemos também clamar a Deus por despertamento espiritual, né? Para que a igreja do Senhor se desperte, para que a igreja do Senhor acorde, né? E como esses sentinelas, nós devemos levantar a nossa voz, nós devemos aqui também fala de regozijai-vos juntos, lançai brados de júbilo, ó ruínas de Jerusalém. Então, aqui fala dos adoradores proféticos. Então, eu creio que o Senhor ele está nos chamando para isso, para esse despertamento, para que a gente possa se posicionar como esses profetas, como o profeta Abacuque, Malaquias, como o profeta Daniel, tantos outros aqui que eu registrei aqui, o profeta Zacarias também, e sermos, né, esses mensageiros, nos colocarmos nas torres de vigias, para que possamos ver, né, para que possamos ter a visão daquilo que o Senhor quer nos mostrar, né, sobre as nações, sobre a igreja e sobre as profecias bíblicas, né? Recebemos essa revelação, esse entendimento, para que possamos mover os céus, né? Mover o braço de Yahvé, mover a mão do Senhor e que haja um despertamento, né? Que haja um despertar nas nações. A gente tem visto esses abalos,
né? E que a gente sabe que será cada vez mais intensos esses abalos, mas nós devemos levantar a nossa voz e proclamar, né? Proclamar aquilo que nós estamos vendo, né? Dizer aos céus, dizer à nação, dizer, liberar os decretos do rei, para que a igreja seja despertada, né? E saia desse comodismo, saia da cidade da Babilônia, que significa que é como se nós estivéssemos vivendo um outro governo, né? Não um governo do reino de Deus. Então, o Senhor, ele quer nos levantar nesse ano de 2023, né? Como esses sentinelas, como esses adoradores, né? Que, igual Abacuque, que estava ali adorando e cantando salmos, né? E isso moveu os céus, né, em favor do seu povo, em favor da sua igreja. E eu creio nisso. Aleluia, Deus. Deixa eu ver que eu faço tantas anotações. Isaías 51, eu falei sobre isso na semana passada, né, no verso 16, que ele diz que ele colocaria as suas palavras, né, na nossa boca e nos protegeria com a sombra da sua mão, para que ele estenda novos céus e estabeleça nova terra. Então, isso aqui não é os novos céus e nova terra do milênio. Aqui, essa palavra, essa profecia é para hoje, é para agora, né? As profecias, elas se cumprem progressivamente. Então, o que o Senhor me deu entendimento é que novos céus são atmosferas espirituais e nova terra são ambientes espirituais. Então, pela palavra profética, pela palavra que procede da boca de Deus, quando nós liberamos pela nossa boca, com a autoridade que nós nos movemos nas regiões celestiais, então nós podemos mudar ambientes, nós podemos mudar atmosferas, né? Ativar céus abertos, né? Sobre um lugar, sobre uma região. E então eu creio que o Senhor está nos chamando para isso nesse tempo. No versículo 19, ele fala que quem haverá de demonstrar compaixão para contigo. Então ele está dizendo sobre os intercessores, ele está dizendo quem de vós colocará na brecha, né, pela nação. Então eu creio que essa é a direção de Deus para nós, para esse ano. Amém? Irmãos, vocês me perdoam, mas hoje eu não estou bem de saúde. Então, eu preparei essa palavra aqui na fé. Minha cabeça está zonza. Meu celular não está prestando. Misericórdia, Deus. E a palavra de por si é tão forte que não se pretende lá chegar, não é? É curioso. Quando a coisa é boa, sabe-se lá, as tecnologias, é problema da tecnologia. Mas não há problema, por isso é que gravamos. Boa. E vai ficar tudo bem. Aleluia. Deus lhe abençoe com grande saúde. Obrigada, minha querida. Alguém mais quiser comentar? Vamos lá, gente. Ivonete, paz a todas, todos. Amada, amém. Deixa eu só te falar uma coisa. Essa palavra, essa ministração é muito forte. O que Deus trouxe de revelação é muito profundo.
Semana passada foi uma luta, eu não conseguia ficar na reunião. Aconteceram várias coisas, inclusive um dos músicos que fez projeto com a gente faleceu em decorrência de um acidente, então abalou demais. Uau. Eu estava assim, meio passada, não estava conseguindo me concentrar. Mas o que eu quero compartilhar para confirmar tudo isso que Deus trouxe de revelação através da sua vida, que eu tenho acordado, às vezes muito cedo, às vezes... Quem hoje era 6h15, eu acordei e o Senhor começa a tocar uns louvores na minha mente. E eu acordei com um som de trombeta, de instrumento de sopro, trompete, alguma coisa assim. E ele fazia um ritmo que fazia assim, ó, pam, 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 e a música desenvolvia. E esse ritmo ficava se repetindo. E eu peguei e falei, eu vou gravar isso, vou pôr o celular para gravar, vou cantar essa melodia. E o Senhor dava alguns trechos de letra, e é uma coisa que eu preciso sentar depois e escrever, mas nessa correria eu não consegui escrever nada. Aí eu peguei o link, né, da ministração que você deixou e fui assistir. Quando eu comecei a assistir, eu falei, gente, que palavra que é essa? Porque vinha, desperta, desperta. Eu falei, Jesus, é essa palavra. Porque eu tentava, assim, na prosódia, encaixar isso com alguma palavra, com algum termo de louvor, e nada encaixava. Aí, conforme eu fui vendo o vídeo e a ministração da palavra, a melodia voltou na minha mente. E esse chamamento de trombeta falando desperta. E a gente sabe que os atalaias, eles ficavam na torre, e quando tinham que avisar, eles usavam as trombetas, né? Eles anunciavam através de trombetas. Então, para mim, ainda não tinha uma relação, porque o Senhor me deu isso antes de ouvir essa palavra, né? Então, o que eu creio, Ivonete, assim, como a gente, lá no curso do Ágape, né? Eles falam, ó, é a palavra que o Senhor deu, a interpretação e a aplicação, né? Então, Deus deu uma palavra, mas Ele deu para você a interpretação dessa palavra que você compartilhou, e agora eu sinto que tem que haver uma aplicação prática. Como que vai ser feito esse chamamento? Como que vai ser anunciado esse desperta para o povo? Porque não é só o mundo que está dormindo, é a igreja, é a noiva, né? A gente sabe disso, como você mesma falou. Então, agora eu creio que é um momento da gente buscar no Senhor a aplicação para isso, como Ele quer que isso seja feito. Algo que veio no meu coração, porque eu estou em contato com músicos de banda, que eu digo é banda militar, nesse sentido de trompete, trombone, trompa, só instrumento de sopro. E eles estão me chamando para várias ações, para vários eventos, né? Eu fui fazer um evento de aniversário de um maestro da Assembleia de Deus, e aí desenrolou que começaram a me chamar. E esse som de sopro, de instrumento de sopro, são instrumentos usados na marcha, usados em guerra, né? Então, se a gente for começar a associar, por exemplo, no carnaval, aquele cortejo que eles fazem no sambódromo, é como se fosse um desfile de um exército, que eles ali, claro, eles estão exaltando o reino das trevas, né? A gente sabe disso. Mas onde está o exército do Senhor? Né? Porque eles estão invadindo as ruas, eles estão, por exemplo, eu fui para o culto, estava indo para o culto domingo, eu fiquei presa numa região que eu tinha que chegar numa casa para um almoço e estava fechada por causa de bloquinho de carnaval. Eu fiquei rodando em São Paulo e não conseguia parar o carro, porque eles fecharam várias regiões da cidade fazendo bloquinho de carnaval, ou seja, eles estão tomando essa iniciativa de culturalmente
e demarcando territórios, e a gente, como igreja, a gente ainda não saiu do casulo. Eu sinto isso muito forte, que a gente precisa sair realmente das quatro paredes e começar a... Eu creio que Deus entregou essa arma poderosa, que é o louvor, a adoração, a dança, a música, o teatro, tudo que o Senhor entregou de ferramenta, a gente precisa usar, senão a gente vai estar infringindo naquele pecado de enterrar os dons, né? Enterrar o que o Senhor, esconder, né? O Senhor tem me incomodado muito com a questão do você pegar o dom que Ele te deu e esconder. Então, esconder, às vezes, é você usar em locais ocultos, né? Então, eu acho que há o tempo, sim, da sala, do lounge, que você fica lá adorando sozinha, trancada, sim, mas aí ainda está escondido isso. Então, eu creio que há um momento dessa transição de trazer a luz, de pôr aquela lâmpada lá em cima, no topo, para que seja iluminado, porque a gente está num momento de trevas muito densas. E se a gente não se posicionar como a lâmpada, como a corça que anda em altura, e a gente continuar no oculto e no escondido, a gente não vai promover o impacto. Eu creio que o Senhor quer que a gente protagonize agora. Eu creio que o Senhor está nos chamando para ser protagonista desse momento. E a gente precisa Sim. realmente romper. Sim. Paola, eu já compartilhei com alguns irmãos que são pessoas que precisam definir se eles vão permanecer com a gente na base ou não. O que eu expliquei? Nós vamos, eu entendi que nós precisamos levantar as portas, e as portas, elas são abertas, né, os portais eternos, pela adoração, pelo louvor, né? E então, assim, nós vamos, a Apocalipse 21 fala das 12 portas e fala dos 4 lados, né? E eu até estava conversando com a Lívia me falou porque a gente não levanta 3 turnos, que são 3 portas de adoração por semana. Eu falei, é isso. Então, 3 turnos de adoração por semana. Mas essas pessoas que vão levantar esses turnos de adoração são pessoas que já construíram a sua muralha de oração. Porque um portal, para ele se sustentar, ele precisa ter uma edificação, né? Senão o portal cai, ele não fica levantado, né? Então, nós temos aqui entre nós, por exemplo, você que está com a gente, né? Desde o começo, que já foi treinada, que já foi habilitada, né? Que já passou por todo um percurso, uma jornada, né? E construiu as muralhas de oração. Então, já tem estrutura para levantar esses portais. Então, não serão todos, mas alguns, né? Uma parte de nós que vão estar nesses portais, em 3 turnos por semana. Então, no máximo, 12 pessoas de nós, uma vez por mês, né? E o restante dos dias serão preenchidos com pessoas que vão estar posicionados nas torres de vigias, né? Levantando, edificando esses muros, né? De oração, né? Então, são pessoas que estão chegando agora, que estão há pouco tempo com a gente, que ainda está um pouco vacilante e que precisa edificar melhor essas muralhas de oração, né? Então, o restante dos dias do mês, elas estarão nesses turnos de oração. E, então, essa é a forma como a gente vai aplicar, né? Que você perguntou sobre isso. E aí agora, como que vai ser o nosso turno de adoração? Como vai ser o nosso turno de oração, né? Esses sentinelas. Isso daí a gente precisa gastar um tempo de consagração, de ouvir o Senhor, de jejuar,
de buscar uma estratégia, de buscar uma direção, uma palavra, né? Apesar que a palavra o Senhor já nos deu, a direção Deus já nos deu para orar pelas nações e orar pela igreja, né? Ficou um pouco claro? Sim, Deu sim, alguma, ficou. Sim, algum ficou. entendimento? Sim, Então, aqui as coisas, pelo menos aqui em São Paulo, está tudo muito acelerado, né? Ontem estive na região da Cracolândia, a gente está fazendo ação lá de divulgação de projeto, né? Com ação social. Então, eu estou muito assim nessa atuação externa, né? E eu sinto que o Senhor quer trazer mais coisas, né? Mas eu entendi, sim, eu creio que essa questão da gente estar orando e jejuando e pedindo essa direção é muito importante. É amém. isso mesmo. Amém. Isabel levantou sua mão. Pode falar, Isabel. Ora, uma coisa que entretanto surgiu quando estava aqui a nossa irmã Paola, a pastora Paola, foi curioso porque quando ela está a dizer que qual é que era a estratégia ou como é que as coisas se iriam processar, imediatamente veio o meu pensamento, mas tem uma estratégia e ela está a começar nos Estados Unidos. Este início de avivamento, eles foram para uma reunião que era só um culto de 1 hora e continua, não sei o estado em que a situação está. E é curioso essa percepção, é dizer, é algo que não estava planejado ou o mover do Espírito assim orientou. Por outro lado, a Paola também refere que acordou tem andado com louvor. É algo curioso, porque há umas semanas, poucas semanas, começou a vir louvor, e não sou da área de louvor, mas uma coisa intensa e que só para quando eu começo a cantar, verbalizar mesmo. E ontem foi, depois de uma ministração do domingo, do culto, a pastora estava a fazer um desafio que pedíssemos a Deus para Ele se vestir de nós e deixar ver o que é que o Senhor queria, como é que Ele queria trabalhar em nós. E então algo me aconteceu muito estranho. Eu pus os fones, começo a ouvir louvor, vou para o serviço a pé, e era, em certos momentos, algumas músicas, era cantar-lo em voz alta, havia as pessoas que pensavam, esta está maluca, e eu só pensava assim, bom, quando vocês cantam músicas seculares, vocês não se importam, mas porque eu estou a cantar músicas de Deus, músicas de adoração a Deus, vocês estão parados. E há um determinado percurso que está um rapaz com uma ambulância que ele para e fica a olhar para mim perplexo. Poderá ser esta orientação que o Senhor esteja a dar, e mesmo agora a Ivonete estava a fazer esta menção, em termos de adoração, a porta de luta, a porta de acesso de muralhas, é precisamente a adoração. Qual era a área que lhe foi atribuída com que Lúcifer abençoava o Senhor? Não era o louvor, não é o que ele está a utilizar agora para músicas seculares e para tudo quanto é a corrupção e tirar o louvor ao Senhor, ao quem de direito. Certamente este deve ser uma chamada de atenção que nós devemos ter em conta aquilo que está a começar nos Estados Unidos e de certo está a acontecer em outras regiões do planeta. É isso mesmo. É assim, como a Priscila colocou lá no grupo, né? Sobre a coincidência, que na verdade não é coincidência, né? Depois de 2 dias depois do terremoto, começa esse avivamento. Agora, eu não sei se vocês observaram onde que foi o epicentro desse terremoto, né? Uma das cidades que foi o epicentro é Antaquia, na Turquia, que Antaquia é o mesmo que Antioquia. Então, é o primeiro lugar, né, onde a igreja cristã, ali foram chamados de cristãos,
né? Então, a todo aquele lugar ali, e Antaquia, a mesquita mais antiga, ela desmoronou. Em muitos lugares você vê que a mesquita permaneceu de pé, mas lá em Antaquia, a mais antiga, ela se virou em ruínas. Então, irmãos, eu vejo, né, o Senhor comunicando algo para nós, né, de que está havendo um abalo, né, e que isso está trazendo um despertamento espiritual, né, algo no mundo espiritual está acontecendo e, e a gente percebe, né, que lá nos Estados Unidos, uma nação que nasceu, né, no protestantismo, também foi ali visitada pelo Espírito Santo de Deus. Priscila, fala aí mais alguma coisa para nós. Eu achei tudo muito forte, né? Muito poderoso. E assim, a minha cabeça deu uma pirada aqui, uma viajada em muitas coisas. A questão do sentinela, do intercessor, né? O fato dele ele está diretamente envolvido com o profético. Você vê que nenhum dos profetas, quer dizer, todos os profetas foram intercessores, todos os profetas, eles tinham a revelação, eles denunciavam o pecado, né? Em Abacuque isso é muito claro, havia uma denúncia do pecado, havia um juízo de Deus, havia uma intercessão do profeta e logo vinha uma palavra de restauração de Deus. Então isso aconteceu com todos eles e eu vejo que é um ciclo que ainda vem acontecendo. Então, assim, a questão do sentinela, ele precisar estar imerso completamente, né, no profético, naquilo que Deus está pensando, naquilo que Deus está sentindo, e quantos profetas, Ezequiel e outros sentiram na pele, né? Deus permitiu que eles sentissem na pele, ou com um casamento com uma prostituta, ou vestidos de pano de saco, ou andando nus. Então, assim, isso é muito forte. A questão do Abacuque, para mim, ela é maravilhosa, porque ela tem muito a ver com o que a gente vive. Foi uma das palavras que Deus deu para a torre aqui, né? E ele é muito claro ali no capítulo 2, que você leu no versículo 1, que ele subia a torre de vigia para ver o que Deus ia dizer. Então, assim, Deus fala e o sentinela vê como? Vê com a visão profética, ele vê profeticamente, ele vê no sobrenatural, ele vê no invisível. Então, isso é muito forte. E essa questão do terremoto também, Deus está falando, né, pastora? Isso aí eu não vejo, assim, outro sentido. Deus está falando com a igreja, Deus está despertando a igreja, despertai, né? Despertai, povo. Então, Deus está trazendo essa mensagem de uma forma muito clara, mas me chamou muita atenção na questão do terremoto das crianças. Há muitas crianças, né, bebês sendo resgatados vivos, intactos, ilesos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Deus está preservando uma geração, Deus está protegendo uma geração. O que está acontecendo, né? E eu percebo, uma intercessora lá da torre teve um sonho essa noite, ela compartilhou comigo, e nesse sonho o sobrinho dela de 3 anos falava para ela assim: os céus se abriram e Deus desceu. E ele gritava e dizia: os céus se abriram e Deus desceu, os céus se abriram. Então eu percebo que Deus está falando para a igreja, que está chamando a atenção. Não sei se você viu um vídeo, que também depois vou te mandar, eu não postei lá no grupo da base, de uma menininha, agora recente também, muito pequenininha, ela chega no altar da igreja, acho que é uma igreja hispana nos Estados Unidos, e essa menininha começa a chorar e a bater no altar, e a igreja inteira se coloca de joelhos. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Então eu creio que Deus está despertando a igreja, e Deus está falando: vocês precisam ser como crianças, porque a Bíblia diz que deles é o reino dos céus, né?
Então, para acessar essa realidade de reino, para acessar esse céu aberto, nós precisamos ser como crianças diante do Senhor, nós precisamos ter a inocência, nós precisamos ter a pureza, a santidade, nós precisamos nos aproximar como crianças. Então, isso tem sido assim, algo muito evidente, muito forte, assim, que o Senhor tem ministrado no meu coração. Aleluia. Aleluia. Na próxima semana eu vou falar melhor sobre os vigias, né, as funções deles, os aspectos da visão, e está muito relacionado também com a unção de Sacar, né, que discernia os tempos e as estações, né? Percebia as mudanças, percebia um novo tempo, percebia um tempo profético, né? Então, vou falar mais sobre isso. Jane, você está aí ou você está dormindo já, minha irmã? Você está longe? Está dormindo? Rapaz, Shalom, não, eu estou acordada, estou escutando. É que eu cheguei um pouco atrasada e que estava em outra, também estava em oração e aí atrasou. Mas eu tenho escutado a mensagem, verdadeiramente é uma mensagem muito forte, profunda, para que nós possamos verdadeiramente meditar e eu concordo quando a Paola fala, nós temos que voltar nesse caso do Senhor, que ela escutou dessa trombeta, do despertar, da adoração, mas existe também uma coisa muito importante que eu não deixo de citar, mencionar isso daí. O mais importante porque nós precisamos de santidade. E santidade, nós precisamos... A igreja, ela não deixou ainda, ela está pregando o avivamento, ela está falando de santidade, mas ela continua ainda sem lavar suas vestes. Então, e nós chegamos em um tempo que é para a gente... temos que realmente nos converter. Nós estamos chegando em um tempo que nós temos que lavar as nossas vestes. É mudança radical na nossa mente. É como falamos sempre a palavra metanoia. Nós temos que mudar, porque a igreja, eu posso dizer a você, estou sendo bem direta, não só aqui, mas também no Brasil, eu vivenciei mentiras de irmãos, de líderes, mentindo, vivendo uma vida, e não foi pouca coisa, é muita coisa que eu vivenciei. Então, não só viver a mentira, não ainda cumprindo na palavra de Deus, prego o arrependimento, mas não vivo o arrependimento. Isso, para mim, eu digo a você, eu me constranjo, eu literalmente, a minha alma dilacera, porque temos que pregar e temos que viver. Eu vou falar eu poderia falar de muitas coisas, e acho que a igreja tem que ser alertada nisso, não só na adoração que nós temos que ficar, mas nós temos que mudar as nossas atitudes, viver a palavra em santidade, sem mentiras, sem tantas as coisas que eu poderia citar, mas não há necessidade. Cada um de nós sabemos a necessidade que a igreja tem, aonde a igreja tornou-se tão liberal que tudo pode. Isso, a igreja em si, todos nós temos que despertar nossos irmãos, confrontar o pecado, não deixar porque é meu melhor amigo, porque é meu amigo pastor, porque é meu amigo isso, mas ele tem que ser confrontado, a igreja tem que em si confrontar, porque como poderá haver vir o Senhor? Eu acho que isso temos que encarar numa coisa tão séria, o viver, cumprir a palavra, viver a palavra. Então, quando a igreja tirar essas vestes, a glória de Deus virá. Mas o Senhor está nos ajudando
a ver. O Senhor está nos ajudando a Sim, falar para o Jane. outro, a falar mesmo. E eu creio que Sim, virá Jane. assim, porque já está vendo esse mover. Sim, Jane, só que a gente vê lá em Zacarias que fala que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, né, diz o Senhor. Então, Sim, eu esse concordo, não é pela despertamento, força, mas esse há um despertamento, confrontamento. O confrontamento que eu quero dizer, Ivonete, no amor em Cristo. esse arrependimento da igreja, né, que está distraída, da igreja que está desatenta, né, de uma igreja que está acostumada, né, confortável na Babilônia, né, com os manjares da Babilônia. Isso é o Espírito Santo que vai mover, né, na vida deles. E agora é muito importante que a gente se posicione, né, nesses lugares, né, onde o Senhor vai usar a nossa voz, onde o Senhor vai usar a voz dos sentinelas, né, para mover os céus, para mudar ambientes espirituais, para mudar atmosferas espirituais. Sim, Priscila. Em relação a isso, pastora, estou de acordo, e eu queria só acrescentar o que você falou, que eu não me lembro se é 1º ou 2 Coríntios 7, que diz que a tristeza segundo o coração de Deus produz arrependimento. Então, assim, não é o confronto do homem, não é a palavra do homem, mas eu creio que os sentinelas, quando eles têm essa percepção, como nós temos tido, Deus tem mostrado a situação da igreja, a situação do pecado, então nós geramos esse mover do Espírito, porque é só Ele. Então, na semana passada, nós tivemos 3 dias em que nós choramos, né? O Senhor trouxe aquela palavra das carpideiras, né? Então, nós nos levantamos como carpideiras para chorar e interceder ao Senhor. Senhor, gera, produz, deixa o teu Espírito Santo mover no meio da igreja essa tristeza do seu coração, porque só essa tristeza produz arrependimento, nenhuma palavra que o homem possa dizer, nada que o homem possa falar, tentar convencer. Essa obra é do Espírito Santo e gerada no meio da igreja através dos intercessores, eu creio. Sim, o exemplo disso, Priscila, o exemplo disso é o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Sim. Posso então, falar? Assim, Eu concordo quando você diz não foi o homem que desculpe. fez, foi o próprio Espírito Santo que moveu ali, e as pessoas estão se arrependendo, se quebrantando, né, naquele lugar. Então, Ivonete, eu creio, só um pouquinho, sim. dá licença. Eu concordo que, e é bíblico, é o Espírito Santo que convence, mas uma igreja onde o pastor não chama as suas ovelhas a uma correção, a uma orientação de uma mudança, como que tem que é o ensinamento, é bíblico o ensinamento. Claro que aí quem vai convencer é o Espírito Santo, depois de um ensinamento, depois de que confrontamento não significa uma discussão, não significa convencer, mas o confrontamento significa mostrar a ele, aquela pessoa, levar a ele a uma reflexão, e aí o Espírito Santo age. Sim, Jane, mas eu posso testemunhar a respeito da minha própria realidade, tá? O meu pastor, ele prega e confronta, né, o pecado, ele fala, né, de abandonarmos uma vida religiosa e buscarmos um relacionamento de intimidade, de ouvir a Deus, de orar, de ler a Bíblia, né? E ele também aponta a respeito de uma vida fora do padrão de Deus. Mas você olha para a igreja e ela está apática, sabe? Parece morto-vivo, entende? Então, o que eu percebo é que o pastor ele está ali, ele está cuspindo fogo, está cuspindo unção, e a igreja está ainda dormindo, sabe? Então, eu acredito que mais vale
um mover espiritual, né, de uma ação espiritual, do que a sabedoria humana, do pregar, de confrontar, de dizer, olha, a Bíblia fala sobre isso, fala sobre aquilo. E é nesse sentido que eu vejo o chamado de Deus para nós, sabe? Para que a gente possa ser essa boca do Senhor, né? De ser esse mensageiro, de anunciar para os céus, né? De gerar no Sim, mundo isso eu espiritual, sei de que é gerar esse importante. despertamento espiritual na atmosfera espiritual de onde você está, né? Na região onde você está, eu na minha igreja, na minha Mas cidade, na isso é minha um nação. conjunto, Ivonete, desculpa ter que dizer, mas isso é um conjunto, porque a intercessão, nessa busca dos atalaia, do clamor, do chorar, do se arrepender, isso faz parte, porque é tudo no conjunto. Porque esse é meu entendimento. O ensinamento que a palavra tem que, se não tiver palavra, como que o povo vai aprender, né? Como que Sim, você deu mas aí? Você deu a palavra. ele está Vem a sendo um mensageiro palavra, vem a também, Jane. oração, vem o O louvor. pastor, ele está sendo um mensageiro Oi? também, porque ele está anunciando, ele está sendo um mensageiro também, o Sim, pastor da sim, mas é igreja. isso que eu estou Que dizendo. ele já foi despertado, né? E ele está sendo também um mensageiro, né? E a gente juntos também promovendo isso nas regiões celestiais. É isso. Gente, Sim, já está mas foi ficando isso que eu quis tarde. dizer. Só que falei do confrontamento, mas eu sei que falar hoje em dia do confrontamento é atirar no peito de muita gente. Que Mas muita o que gente eu não quer ser percebo, Jane, confrontada. É muito fácil, ser muito fácil ser amaciada. E a igreja, na verdade, não quer. tá, quando a gente fica muito indignado com algo que a gente está vendo, que Deus está mostrando, é porque Deus está te chamando para esse ministério, né? Então, assim, eu também fico muito indignada quando eu vejo algumas coisas na igreja. Então, Deus me chamou para orar pela igreja. Então, Deus deixa eu ver a podridão. Deus deixa eu ver as coisas, tipo assim, chega aos meus ouvidos, eu vejo com os meus olhos coisas horríveis, né? A nudez da noiva. Mas por quê? Porque Deus deixa eu ver, para que eu possa chorar, para que eu possa clamar pela igreja, para que eu possa me arrepender, né, Perfeito. pelos pecados da noiva, né? E como Sim, porque Daniel eu trazer também. essa mudança, Sim, né? porque Trazer a quando mudança do colocamos em destino de uma nação. posição, eu Daniel, sei. ele mudou o destino da nação de Israel e deles voltarem para a cidade de Jerusalém e a cidade de Jerusalém ser reconstruída. Por quê? Porque Daniel Sim, até entendeu porque Deus nós mesmos e temos que passou também nos a arrepender chorar pelas e se arrepender pessoas. pelos pecados do seu povo, Isso, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Amém? correto. Está ficando Amém. tarde, a gente precisa de encerrar aqui e semana que vem a gente continua. Vou falar sobre os vigias, mas é isso, né? A gente logo vai buscar a direção de Deus, né? E vamos jejuar, orar, e logo vamos começar os nossos turnos de oração e de adoração. Amém. Amém? Priscila, conto com você na adoração, viu? Em nome de Jesus. Aleluia. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada por estarem aqui comigo até agora. E esteja orando pela minha vida. Nossa, sofri muito ataque nesses últimos dias preparando essa palavra. Hoje, eu queimando de febre o dia todo, não comi nada, passando muito mal. E eu vi que foi exatamente um levante, né? Para eu desistir, para eu não estar aqui hoje. Mas eu quero depois deixar mais. Amém. Precisa levantar os escudos. Depois eu quero ver se eu organizo melhor essa palavra de hoje, porque ficou tão assim, solto, sabe? Mas, amém. Por isso, eu creio que Deus falou no coração de vocês.
Amém? Que bom que vocês estão aqui. Conto com vocês. Estamos juntos. Amém. Amém. Que o Senhor te restaure, traga cura sobre a sua saúde, sua vida. Traga o escape também, que você seja escondida agora no esconderijo do Pai, totalmente invisível aos olhos dos inimigos, que todo ataque agora ele seja interrompido por causa dos escudos da intercessão que nós levantamos ao teu redor agora, ao redor da sua casa, que a sua casa seja coberta agora, cercada pelos muros de fogo, as muralhas de fogo do Senhor, e haja uma movimentação dos anjos aí, repreendendo e interceptando toda ação contrária de palavras, de atitudes, de pessoas, espíritos humanos, espíritos malignos, em nome de Jesus. Que agora haja uma interceptação de toda ação contrária, que você esteja guardada e a sua família também no esconderijo de Deus Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Recebo. Amém. Jane, um abraço. Beijo no seu coração, Jane. A paz, minha amada. Espero que não me compreenda mal, porque a minha forma de falar é uma forma Não. assim. Eu acho que a gente tem que expor aquilo que a gente pensa, porque digo a você de todo o coração, eu oro desesperadamente aqui todo dia, porque tenho um dia livre, clamando e me arrependendo por todo, e um avivamento em especial, forte, para todos nós que somos líderes, que precisamos do grande amor de Jesus Cristo. E eu quero deixar por final, se me permitir, o Senhor essa noite praticamente me acordou com o Salmo, orando o Salmo 91, e ele ministrou no meu coração que nesse momento declarasse o Salmo 91, porque estamos em alto nível de guerra. Verdade. Então, ele me mostrava a Bíblia por completo, as partes, e ele me mostrou que eu compreendi. Ele deixava cada frase do Salmo 91 separado, e ali, como ele falou no meu coração, e ali naquele espaço eu poderia ministrar, ou seja, parafraseando o Salmo 91, como uma oração, ou seja, declarando, profetizando sobre a nossa família e os nossos que estão ao nosso redor. Amém. Então, o Senhor os abençoe Amém. poderosamente. Amo vocês e Deus abençoe. Tchau, gente. Deus Tchau. abençoe vocês. Tchau, tchau. Amém. Tchau.